Olá a todos os meus queridos amigos e entusiastas da criação natural. Vocês não sabem quanta alegria me dá saudar vocês hoje. Alguns anos atrás, eu estava preocupado vendo como os preços dos alimentos estavam subindo. Até que, em uma manhã de janeiro, enquanto caminhava pelo meu pequeno pedaço de terra, percebi algo que mudou minha vida. A terra está pronta para nos dar tudo o que nossas aves precisam. Você só precisa saber qual semente plantar na hora certa. Hoje quero revelar para vocês minha lista pessoal de cultivos que podemos começar a plantar agora mesmo em janeiro, para garantir que nunca falte comida da melhor qualidade para nossas galinhas. É como criar um supermercado natural e gratuito em nosso próprio quintal. Se você está animado com a ideia de ver suas galinhas mais saudáveis e economizar dinheiro no processo, não esqueça de curtir este vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando esses segredos com nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos começar. Alfafa, o ouro verde das minhas aves. Lembro-me da primeira vez que vi minhas galinhas correrem desesperadamente em direção a um feixe de alfafa fresca. Parecia que eu estava dando a elas a sobremesa mais requintada do mundo. E a partir daquele dia, entendi que esse cultivo não poderia faltar nos meus planos de janeiro. A alfafa é incrível porque, uma vez que se estabelece, é muito resistente e nos dá folhas verdes nutritivas por muito tempo. Semear em janeiro é ideal porque aproveita a umidade da estação para criar raízes profundas. Sempre procuro um cantinho onde bata bastante sol. Preparo o solo com um pouco de adubo e espalho as sementes com muito amor. É uma planta que não pede muito, mas entrega uma quantidade enorme de proteína para que nossas aves cresçam fortes. O que mais gosto é ver como as gemas dos ovos mudam de cor quando as galinhas comem alfafa. Elas ficam com um laranja intenso, daquele tipo que grita para você que o ovo está cheio de vitaminas. É uma mudança tão perceptível que meus vizinhos sempre me perguntam qual é o meu segredo para ter galinhas tão produtivas. Além disso, a alfafa ajuda o solo a permanecer saudável para outras culturas. É uma relação de ganha-ganha. O solo melhora, minhas galinhas recebem a melhor nutrição e eu me sinto tranquilo sabendo que estou dando a elas algo 100% natural. É sem dúvida a base do meu jardim avícola. Pergunta do dia. Você já alimentou suas galinhas com brotos de alfafa fresca no meio do inverno? Ou notou mudanças na cor das gemas? Conte-me nos comentários. Adoro ler sobre suas experiências. Espinafre. Energia pura em cada folha. Depois da alfafa, o próximo cultivo que sempre planto em janeiro é o espinafre. Lembro que comecei com apenas alguns vasos velhos e, para minha surpresa, as galinhas não deixaram nem o caule. É um cultivo de crescimento rápido, o que me dá uma satisfação enorme porque em apenas algumas semanas já tenho algo verde para oferecer a elas. Plantar espinafre nesta época é perfeito, porque eles preferem o clima fresco e não pendoam tão rápido quanto no calor intenso do verão. Eu o planto em fileiras curtas e toda vez que passo por eles, imagino a quantidade de ferro e antioxidantes que vão direto para o sistema imunológico das minhas pequenas. Uma das minhas histórias favoritas é quando uma das minhas galinhas mais velhas, que estava um pouco murcha, começou a recuperar o brilho nas penas depois de comer espinafre fresco diariamente. Ver essa transformação me lembrou que a natureza tem remédios para tudo se soubermos como usá-los. É como dar a elas um multivitamínico natural recém-colhido. Assim como a alfafa, o espinafre é muito versátil. Se você tem pouco espaço, pode até plantar em caixotes de madeira. O importante é que o solo esteja sempre úmido. Ao ver como elas gostam de bicar as folhas tenras, você percebe que o esforço de plantar vale totalmente a pena. A selga, a rainha da resistência. Continuando com as verduras, não posso deixar de mencionar a selga. Se existe uma planta que aguenta tudo, é esta. Lembro-me de um ano em que o clima estava louco, mas minha selga permaneceu forte, dando folhas gigantes que minhas galinhas devoravam com uma alegria contagiante. Janeiro é a hora de colocá-las na terra para que cresçam fortes. O que eu amo na acelga é que você pode continuar cortando as folhas externas e a planta continua produzindo pelo centro. É como uma fonte inesgotável de alimento.
Minhas galinhas já conhecem o som da tesoura quando vou ao jardim e se amontoam na cerca esperando por sua porção de salada gigante. Às vezes, quando as folhas crescem demais, eu as pico um pouco e misturo com o grão. É incrível ver como elas limpam o comedouro em segundos. A acelga fornece muita hidratação e fibras, o que é excelente para manter o sistema digestivo funcionando como um relógio, evitando problemas comuns no galinheiro. É uma cultura tão generosa que muitas vezes acabo compartilhando-a com minha família também, porque elas crescem lindamente. Ao plantar a selga em janeiro, você garante uma reserva de folhagem verde, mesmo quando outros cultivos começam a falhar. É a segurança de que suas galinhas terão algo para bicar todos os dias. Cenouras. O segredo para uma boa visão. Passando para algo diferente, janeiro é um mês fantástico para enterrar sementes de cenoura. No início, eu tive um pouco de medo porque elas demoram um pouco para aparecer, mas a espera tem uma recompensa doce e crocante. As galinhas não amam apenas a raiz laranja. Elas também ficam loucas pelas ramas verdes que crescem na superfície. Lembro-me de uma tarde em que meus sobrinhos me ajudaram a colher as primeiras cenouras do ano. Vendo as galinhas disputarem amigavelmente um pedaço de cenoura ralada, entendemos que estávamos dando a elas algo especial. A cor laranja da cenoura é pura vitamina A, que as ajuda a manter uma visão aguçada e uma pele saudável. Costumo ralar as cenouras e misturá-las com a ração regular, especialmente nos meses em que o sol está forte, porque ajuda a protegê-las de dentro para fora. É um suplemento alimentar que elas agradecem com ovos de casca forte e uma vitalidade que transparece na maneira como andam pelo quintal. Até as folhas de cenoura, que muita gente joga fora, são uma iguaria para elas. Nada se desperdiça em um galinheiro bem gerido. Plantando agora em janeiro, você está preparando um banquete que estará pronto exatamente quando elas mais precisarem dessa energia e cor extra em sua dieta. Brócolis, pequenas árvores cheias de saúde. Se você quer ver suas galinhas entretidas e bem nutridas, você tem que plantar brócolis este janeiro. Eu o chamo de árvore da saúde para as aves. Me fascina ver como elas bicam as cabeças de brócolis, desmontando-as pedaço por pedaço, como se fosse um quebra-cabeça comestível. O motivo de eu escolher janeiro é porque o brócolis adora o clima fresco. Se você plantá-lo agora, ele desenvolverá aquelas cabeças verdes com patas, que são uma bomba de nutrientes. Eu costumo plantar alguns a mais, sabendo que os talos e as folhas grandes da planta também irão direto para o galinheiro. Uma vez tive um grupo de pintinhos que cresceu comendo pequenos pedaços de brócolis picado. A diferença no crescimento deles foi surpreendente em comparação com ninhadas anteriores. Eles pareciam mais robustos e suas penas tinham um brilho especial. Foi a prova definitiva de que o que plantamos tem um impacto real na vida delas. Não se preocupe se não tiver muito espaço. O brócolis se adapta bem se você der um solo rico e água consistente. É um cultivo que faz você se sentir orgulhoso ao ver aquelas formas perfeitas crescendo no seu jardim, sabendo que acabarão se transformando em energia para suas amadas aves. Repolho, o brinquedo comestível. O repolho é outro dos meus favoritos para plantar em janeiro, mas não apenas por sua nutrição, mas por quão divertido ele pode ser. Às vezes penduro um repolho inteiro por um barbante no galinheiro, e minhas galinhas passam horas pulando e bicando. É a melhor academia e restaurante que posso oferecer a elas ao mesmo tempo. Para conseguir aqueles repolhos firmes e grandes, janeiro é o mês-chave para começar. Eles precisam de tempo para fechar as folhas e formar aquele coração tenro que elas tanto gostam. Ver o processo de crescimento de uma pequena muda até uma pesada esfera verde é uma das coisas que mais gosto na jardinagem. Nutricionalmente, o repolho é fantástico para manter as galinhas hidratadas e para fortalecer suas defesas naturais. Nos dias frios, fornece fibras que as ajudam a manter o calor corporal enquanto digerem. É um companheiro inseparável para qualquer criador que busca o melhor para seus animais. Além disso, o repolho se conserva muito bem. Você pode colher vários e guardá-los em um local fresco para dar a elas aos poucos. Plantar repolho este mês é como garantir uma reserva de entretenimento nutritivo para os meses que virão. Algo que suas galinhas agradecerão com muita paz no galinheiro.
Beterrabas, cor e força na terra. As beterrabas são um cultivo que às vezes esquecemos, mas em janeiro sempre procuro um espaço para elas. O que mais gosto é da cor vibrante que elas têm. Minhas galinhas acabam com os bicos pintados de vermelho depois de comê-las. E isso me faz rir porque parece que elas se maquiaram para uma festa. Mas além do humor, as beterrabas são uma fonte incrível de energia e açúcares naturais que caem maravilhosamente bem para elas. Ao plantá-las agora, aproveitamos que o solo não está muito quente, o que permite que a raiz cresça doce e suculenta. As folhas de beterraba também são excelentes e muito ricas em ferro. Lembro-me de um inverno particularmente rigoroso, onde minhas galinhas estavam um pouco lentas. Comecei a dar beterrabas picadas a elas, e foi como se eu tivesse dado uma bebida energética. Em alguns dias, elas voltaram a ciscar com a mesma força de sempre. É um alimento que realmente levanta o ânimo e as mantém ativas. Plantar beterrabas é simples e não exige muitos cuidados. Apenas um pouco de espaço entre cada planta para o raiz engrossar. É um cultivo resistente como nossas galinhas. E essa conexão fica evidente quando você vê como ele se encaixa bem na dieta diária delas. Ervilhas, proteína emaranhada. Em janeiro, adoro preparar as treliças ou cercas para plantar ervilhas. É uma planta que sobe com muita elegância e oferece vagens cheias de proteína. Para as galinhas, encontrar uma ervilha é como encontrar um tesouro. Elas as engolem inteiras com uma satisfação que dá gosto de ver. Plantar ervilhas nesta época permite que a planta cresça sem o estresse do calor sufocante. À medida que as plantas sobem pela rede, as galinhas às vezes tentam alcançar as folhas mais baixas, o que é um ótimo exercício para elas. A proteína vegetal das ervilhas é essencial para que ponham ovos de alta qualidade. Uma história que sempre conto é sobre uma vizinha que achava que galinhas só se alimentavam de milho. Dei a ela um saco das minhas ervilhas colhidas e bem cozidas. No dia seguinte, ela me ligou, surpresa com a forma como suas aves tinham limpado o prato. Desde então, ela também planta suas ervilhas todo mês de janeiro. O melhor desse cultivo é que, após a colheita, você pode picar a planta inteira e dar a elas. Também é nitrogênio puro para o solo e excelente forragem para elas. É um ciclo de nutrição completo que começa com uma pequena semente colocada na terra este mês. Alface, o refresco do jardim. Embora pareça um cultivo muito simples, plantar alface em janeiro é vital, especialmente as variedades que aguentam melhor o clima fresco. É o alimento ideal para os dias em que o sol começa a esquentar mais do que o esperado, pois fornece a elas uma hidratação imediata que a água no bebedouro às vezes não consegue suprir. Eu planto diferentes tipos de alface, romana, crespa e lisa. Gosto de dar variedade a elas. Lembro-me de uma tarde de calor intenso, onde as galinhas estavam um pouco ofegantes. Trouxe para elas algumas alfaces recém-cortadas, e foi como se eu tivesse dado um sopro de vida. Plantar alface é tão fácil que até iniciantes podem fazê-lo com sucesso. Basta espalhar algumas sementes, mantê-las úmidas e, em pouco tempo, você terá um mar de folhas verdes prontas para a nação. É um cultivo de uso diário que mantém o sistema digestivo das aves fluindo sem problemas. Ao ter alface no jardim, você sempre tem um recurso à mão para recompensar suas galinhas. Eu as uso muito para ganhar a confiança delas. Quando me veem com uma alface na mão, todas vêm correndo em minha direção. É uma maneira linda de fortalecer o vínculo com nossos animais enquanto os alimentamos bem. Calêndula, beleza que cura. Muitos se surpreendem quando digo que planto flores em janeiro para minhas galinhas, mas a calêndula é indispensável. Não apenas alegra a vista com seus tons de laranja e amarelo, mas é uma planta medicinal maravilhosa para as aves. Suas pétalas ajudam as gemas dos ovos a terem uma cor espetacular. Plantar calêndula agora garante que teremos flores durante todo o ano. Eu seco as pétalas e as misturo com a ração, ou simplesmente deixo as galinhas bicar as flores frescas. Ela tem propriedades antissépticas e ajuda a manter o sistema interno delas limpo e livre de parasites. Uma vez, uma das minhas galinhas teve uma pequena ferida na pata e, além de tratá-la, fiz questão de que ela comesse mais calêndula do que o normal.
Ela se curou incrivelmente rápido. Ver como uma simples flor pode fazer tanto pela saúde delas me faz valorizar cada semente que coloco na terra em janeiro. É uma planta muito corajosa que cresce em quase qualquer lugar. Além disso, atrai insetos polinizadores que são bons para o resto do jardim. É a companheira perfeita para nossas galinhas e para nosso jardim, proporcionando saúde e cor em igual medida. Aipo, fibra constante e frescor. O aipo é um cultivo que exige um pouco mais de paciência, mas janeiro é o momento perfeito para tentar. Minhas galinhas adoram o crocante do aipo quando o bicam. É uma fonte magnífica de minerais e fibras que as ajuda a se manterem hidratadas e mantém o sistema circulatório funcionando maravilhosamente. Às vezes, quando cozinho para minha família, guardo todas as bases e folhas de aipo para levar ao galinheiro. Mas tê-lo plantado me permite dar a elas brotos tenros que são muito mais nutritivos. Observá-las desfrutar de um talo de aipo é ver saúde pura, além de elas amarem seu sabor intenso. Plantar aipo em janeiro ajuda a planta a desenvolver talos grossos e suculentos antes que os meses secos cheguem. Exige que o solo esteja sempre úmido, por isso costumo colocá-lo perto de onde rego com mais frequência. É um cultivo que ensina a paciência, mas recompensa com uma qualidade de alimento superior. No final do dia, saber que suas galinhas estão comendo algo que você mesmo cultivou, livre de produtos químicos e cheio de vida, dá uma paz de espírito incrível. O aipo é aquele ingrediente extra que marca a diferença entre um galinheiro comum e um onde as aves realmente prosperam. Rabanete, o cultivo relâmpago. Para fechar minha lista de janeiro, sempre coloco rabanetes. Eu os escolho porque são os mais rápidos de todos. Em menos de um mês, você já tem resultados. Isso é ótimo para manter o entusiasmo e para dar às galinhas um lanche picante e nutritivo quase imediatamente. Elas comem tanto a raiz quanto as folhas. Os rabanetes têm propriedades que ajudam a limpar o sistema respiratório das galinhas. Isso é muito importante se você mora em lugares com muitas mudanças de temperatura. É como um tônico natural que as mantém limpas e ativas. Lembro-me de uma vez que plantei rabanetes em um espaço que achava inútil. Em poucas semanas, aquele canto estava cheio de vida e minhas galinhas estavam felizes descobrindo os pequenos bulbos vermelhos sob o solo. Isso me lembrou que não é preciso muito para fazer uma grande diferença no bem-estar delas. Então agora você já sabe, não deixe passar este janeiro sem colocar algumas dessas sementes na terra. Cada uma dessas plantas tem uma história e um benefício único para oferecer. Ao cultivar o alimento delas, você não apenas economiza dinheiro, mas se torna um verdadeiro guardião da saúde das suas aves. Espero que este passeio pelo meu jardim de janeiro tenha inspirado você tanto quanto me inspira todas as manhãs ver essas plantas brotarem. Criar galinhas é uma tarefa linda, mas alimentá-las naturalmente eleva essa experiência a outro nível. Vê-las felizes, saudáveis e gratas é a melhor recompensa que podemos receber pelo nosso trabalho na terra. Se este guia sobre como cultivar o bem-estar de suas aves transformou sua visão da horta, não esqueça de se inscrever e curtir o canal. Estamos semeando o conhecimento que outros tentam ignorar. Cultive o futuro do seu galinheiro. O próximo tesouro da natureza será revelado muito em breve. Vamos colocar as mãos à obra com esse plantio e vejo você no próximo vídeo para continuarmos aprendendo juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau.